Irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Amados, eu estava aqui agora há pouco meditando na palavra do Senhor, lendo, e achei algo muito interessante. Eu quero compartilhar com os irmãos, quero aplicar um pouco dessa passagem interessantíssima das Escrituras Sagradas, mais especificamente no livro de Salmos. Eu quero compartilhar essa revelação divina aos nossos corações, para que você se edifique, para que eu me edifique, e assim nós possamos caminhar em direção aos céus com toda a convicção de fé. Veja que interessante está escrito aqui na nossa Bíblia. Salmo de número 37, versículo de número 3, diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e se alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha, amados, que interessante essa passagem onde o salmista Davi, no Salmo 37, ele fala no versículo de número 4, algo que me chamou muita atenção, dizendo: alegra-te no Senhor, ou agrada-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, ou Ele satisfará, ou Ele atenderá os desejos do teu coração. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: sirva a Deus com alegria, e Ele vai realizar aquilo que o teu coração deseja. Sirva a Deus com prazer, e Ele vai realizar aquilo que o teu coração anseia, aquilo que o teu coração deseja. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é o fato de nós servirmos a Deus com prazer, com satisfação e com alegria, e não como fardo. Porque muitas das vezes, para muitos, servir a Deus, ser cristão, é um fardo, onde o cristão ele não pode participar de muitas coisas não cristãos, aonde o cristão não pode se envolver com algumas coisas ilícitas, aonde há regras e mandamentos para cumprir. Então, na mente de muitos, servir a Deus não é um prazer, e sim um fardo muito pesado. Muitas pessoas já chegaram para mim, já questionaram, dizendo: mas ser cristão é muito chato, é antiquado, é ruim. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer daquela forma. Bem, nós sabemos que a Bíblia ela é um manual de regras. A Bíblia ela é um livro doutrinário. A Bíblia ela nos mostra a vontade de Deus. A Bíblia ela nos permite nós conhecermos tanto a Deus como a nós mesmos. Então a Bíblia ela tem uma série de regras, uma série de advertências, alertando e apontando o caminho certo para o homem seguir. Então servir a Deus exige responsabilidades. Servir a Deus exige uma conduta contrária à conduta não cristã. Só que isso não pode ser visto como um fardo. Isso não pode ser visto como uma prisão. O evangelho, a tua congregação, ela não pode ser vista por você como uma prisão que te prende de fazer muitas coisas não crentes. Mas você tem que ver o evangelho, você tem que ver o cristianismo como algo, como uma oportunidade única que foi te dada. Porque as regras contidas na Bíblia, os estatutos, os mandamentos, as orientações, as advertências contidas na Bíblia Sagrada, elas são para a nossa vida. Elas servem
de alerta para nós não sermos destruídos pelas nossas próprias ações, assim como Oséias, o profeta Oséias falou, que o povo foi destruído porque faltou-lhes o conhecimento de Deus. Então observe só, servir a Deus não é um fardo. Todas as regras que existem para você servir a Deus, porque servir a Deus tem regras sim, e muitas, mas todas essas regras, elas servem de proteção para você não se destruir a si mesmo e para que você não seja destruído pelos outros. Então, servir a Deus não é um fardo, é um privilégio. As normas contidas na Bíblia não devem ser vistas por você como um fardo, mas como uma orientação divina para a tua vida. Então, Davi ele vai e fala, olha, alegra-te no Senhor, sirva a Deus com alegria. Vem à minha mente agora, amados irmãos, aquela ocasião em que o profeta Abacuque, quando ele já vê ali o cerco de Israel pela Babilônia, então Abacuque ele vai e fala, né, ainda ele diz aquele célebre texto que é retratado em músicas, né, que nós cantamos, nos alegramos, mas que na verdade nós não sabemos o peso dessa palavra. Abacuque fala ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que a ovelha seja arrebatada da malhada, ainda que os campos não produzam, ainda que não caia chuva sobre a terra, né? Ainda que falte o mantimento, ainda que falte tudo. Abacuque ele vai e fala, todavia eu. Ele fala, todavia eu, opinião dele, pensamento dele, colocação dele. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, amados irmãos, palavra bem rápida. Alegra-te em Deus. Se alegre em Deus. Seja um crente alegre por estar no Evangelho. Seja uma pessoa grata por ser salvo por Jesus. Alegra-te no Senhor. Se alegre nele. Se alegre não no que ele pode lhe dar, mas nele. E ele realizará os desejos do teu coração. Eu vou ficar por aqui. Depois eu gravo outro vídeo curto falando sobre isso, que ele realizará os desejos do teu coração. Que Deus te abençoe. Amém.